Duarte, sou professora da rede pública da Escola Estadual Heron Domingues, em Marechal Cândido Rondon, Paraná. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o Parlamento Jovem Brasileiro, até para instigar um pouco os professores também a trabalhar a temática e o que é realmente o Parlamento Jovem Brasileiro. Então é um programa, né, atrelado à Câmara dos Deputados Federais e tem outros órgãos, o CEFOR e o CEMID, que organizam todo esse trabalho junto com as secretarias de educação de cada estado. Qual é o objetivo desse trabalho? Na realidade, é instigar, é trabalhar os temas como cidadania, democracia, leis, projetos de leis, qual a função do poder legislativo na esfera do país. Eu tenho uma história bastante longa com o Parlamento Jovem Brasileiro desde 2012. Eu trabalhava com uma turma de ensino médio, bastante assim, meio desmotivado, e eu comecei a trabalhar a questão de levar o jornal para a sala de aula, e na época se discutia muito sobre a questão do meio ambiente, e os alunos começaram a criar, poxa, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, eu acho que falta isso. E daí eu apresentei para eles o que era o Parlamento Jovem Brasileiro e que eles poderiam sim participar como alunos de um projeto, de um programa, e que, quem sabe, poderiam participar também de uma jornada em Brasília. Feito isso, a gente elaborou alguns trabalhos, os projetos de lei dentro da esfera, expliquei por onde que circulam, qual a importância deles. E eu mandei, na época, para Brasília 7 projetos, e desses 7 projetos, 2 alunos meus foram classificados para vivenciarem a jornada em Brasília. Foi muito gratificante. Os projetos, eu lembro que um era sobre a questão da água e outro a questão da escola, o papel da escola com os dependentes químicos. Bom, em 2013 eu trabalhei um projeto chamado Cidadania, Direitos e Deveres, qual é o meu papel, onde nós trabalhamos diretamente com a Televisão do Futuro, da rede da Televisão do Paraná, e nós conseguimos o primeiro lugar. Eu trabalhei com 6 turmas de 9º anos. Em 2015 eu fui selecionada para representar o Estado na missão pedagógica do Parlamento. Foi uma coisa muito significativa na minha vida. Eu tive o prazer de conviver com mais 50 e poucos professores de todo o Brasil. E nós vivemos uma semana riquíssima de experiência, de aprendizagem, de busca, de realmente trabalhar a cidadania e dicas de como trabalhar em sala de aula. Depois disso, em 2016, eu comecei realmente a trabalhar como um projeto com os terceiros anos, montando realmente como que eu poderia trabalhar para chegar no Parlamento Jovem Brasileiro e fazer com que os alunos se sentissem instigados a produzir projetos de lei. Então, em 2016, eu comecei a trabalhar, eu fiz uma sequência didática com o conto O Dicionário de Machado de Assis, que era, na época, um dos contos que entraria no vestibular da nossa cidade. O conto, para quem conhece, ou quem é muito interessante, ele fala, na realidade, do poder de um rei que vai mudando as regras conforme a sua vontade. E as pessoas vão recebendo e acatando sem esboçar nenhuma reação. Então ele cria leis muito sem noção. E a partir desse conto, a gente começou a trabalhar a questão da política. Será que eu tenho uma relação lá do conto, da literatura com a realidade? Daí nós fomos organizando, os alunos pesquisaram algumas leis que já tinham sido votadas no Brasil, leis assim extremamente sem noção, e nós fomos caminhando com vários tipos diferentes de textos, mas que falavam de política. Nesse ano de 2016, nós enviamos 20 projetos de lei, depois de todo esse trabalho em sala de aula, e nós tivemos 10 projetos de lei pré-selecionados para a fase nacional. Foi assim, os alunos ficaram entusiasmados, e nesse ano, então, nós tivemos também uma aluna desse projeto representando o Paraná na fase nacional. Em 2007 eu trabalhei mais ou menos dentro dos mesmos moldes, claro que cada vez introduzindo temas mais atuais, né? E também em 2017 nós enviamos 14 projetos de lei para a fase
estadual, e desses 7 foram pré-selecionados, 7 ou 8 para a fase, pré-selecionados para a fase nacional. Neste ano também nós tivemos uma aluna do projeto que foi para Brasília. No ano de 2018 e 2019, eu mudei um pouquinho e foi ganhando mais corpo o meu projeto. Eu comecei com um diagnóstico, na realidade, o que o meu aluno sabe, o que ele não sabe de política, por que ele gosta ou não gosta de política, o que é ter atitude realmente, como ser um cidadão realmente que tem atitude. Então eu elaborei algumas questões, umas 30 e poucas questões, e a gente fez uma dinâmica de círculos, onde que cada aluno recebeu uma pergunta e ele fazia para o colega, e durante algum tempo eles debatiam as perguntas que cada um tinha, e eles iam circulando, né, mudando de pergunta. Muito interessante porque no retorno dessa atividade, os alunos perceberam e comentaram, a gente fez um debate, quantas coisas que a gente desconhece. O que é um projeto de lei, o que é uma medida provisória, o que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, o que ele mudaria se ele pudesse dentro da sua localidade. Então foi muito importante esse diagnóstico e eles perceberam que realmente eles precisam buscar mais, conhecer mais. Então em 2018 e 2019 eu organizei uma dinâmica priorizando, claro, os gêneros textuais que eu tenho que trabalhar dentro de um terceiro ano, pensando no vestibular, pensando no vestibular, pensando no Enem. Então eu organizei, então depois desse diagnóstico, eu trabalhei com eles o texto analfabeto político e também o pior analfabeto é o analfabeto midiático, que é um artigo de opinião que faz uma intertextualidade com a poesia. É um texto muito significativo, eu vejo assim, e ao mesmo tempo daí a gente acabou trabalhando o que são as fake news, né? A importância de a gente conhecer as mídias que estão aqui. A partir desse momento, eles já estavam começando a interagir mais sobre a questão da política e também sobre a questão midiática. A gente trabalhou o gênero carta do leitor, onde eles escreveram se colocando na posição de um leitor desse artigo. Nós passamos daí a questão, também trabalhamos o conto dicionário, a pesquisa sobre as leis, a pesquisa do poder judiciário, legislativo, qual é a função de cada um. Então eu fui organizando assim várias atividades, trabalhamos o mito da caverna, eles pesquisaram, fiz a aula invertida, onde eles trouxeram algumas considerações do mito da caverna. Então muitos textos, trabalhamos o artigo de opinião também, cotas do justo e o injusto, para que eles percebessem que a política ela é muito importante e ela está em todas as esferas, ela está na nossa vida e a gente precisa também participar da política. Nesses anos todos de trabalho, eu sempre procurei levá-los na Câmara dos Vereadores do nosso município, instigá-los para que eles buscassem conhecer realmente qual é a função, quem é que faz as leis, como que essas leis são elaboradas, como que elas são aprovadas. Então, essa sequência de atividades envolvendo cidadania, democracia, direitos, deveres, a busca pelo conhecimento, ficou muito mais fácil para chegar realmente o que é um projeto de lei. Eu tenho condições de fazer um projeto de lei? Eu tenho sim, pensando na minha comunidade, pensando no meu bairro, se eu moro no sítio, o que eu preciso modificar. Então os alunos, daí a gente parte realmente para a produção de um projeto de lei e daí eu faço essa análise, o que é um projeto, o que é uma ementa, o que é uma emenda, o que são artigos, o que precisa ter num projeto de lei. Eu levo exemplos, nesse momento eu já passei o link do próprio Parlamento Jovem Brasileiro, já criei os grupos no Facebook, a gente já vai trocando ideias, né? E atividades, sempre pautado na produção de texto, na correção, na devolução, sempre focado também nos conteúdos que eu tenho que dar conta das minhas séries. Quando eu vou trabalhar o projeto de lei, especificamente já pensando em fazer uma escolha desses projetos todos, de repente eu tenho 70 projetos, eu faço uma escolha democrática entre os próprios alunos, eles vão analisar, eu acho que essa ideia é legal, essa ideia aqui é muito original,
E principalmente eu vejo assim que é muito importante trabalhar um projeto de lei, porque o aluno ele percebe que a ideia dele é para o bem comum. Eu tenho assim lembrança de projetos assim que são perfeitos, são maravilhosos e deveriam estar, pelo menos na minha cidade, no meu estado e claro no país também. Um outro ponto interessante é que durante esse trabalho, eu trabalho também a questão do texto dissertativo argumentativo do Enem, e eu trago algumas propostas também do Enem de anos anteriores e de vestibulares, o quanto é importante eles analisarem que em muitas das propostas há sempre uma lei junto com um texto base. E no texto do Enem, eu sempre coloco que quando eles precisam fazer uma proposta de intervenção, a política, a questão de lei de educação, é muito importante que ela esteja dentro de uma proposta de intervenção, porque quase tudo na nossa vida passa por leis. Então, depois de tudo isso, a gente trabalha a fundamentação teórica. Poxa, eu fiz um projeto de lei, eu acho que é importante que a questão do meio ambiente, onde eu moro, ela precisa ser modificada. Ele precisa justificar por que esse projeto de lei seria importante que fosse lei. Então ele tem que fundamentar, ele tem que buscar. Nesse tempo eu já posso trabalhar os diferentes artigos, os diferentes argumentos para embasar uma ideia que eu tenho. Então é um trabalho assim, bastante envolvente, de meses, de escrita, de reescrita, envolvendo todos esses temas que eu penso assim, que são de extrema importância que a gente desenvolva no nosso jovem para que ele comece a ver a política de uma forma diferente. Desmistificando que a política não é só partido político, que a política não é corrupção, a política é uma ciência e como ciência ela precisa ser muito valorizada. Então é um convite assim, interessante que eu faço para os professores trabalharem sim essas temáticas, utilizarem todo esse material que é disponibilizado pela Câmara dos Deputados Federais, fazer esse meio de campo com as secretarias de educação do Estado, para que a gente também consiga instigar esse jovem para que ele comece realmente a pensar que ele pode sim fazer a diferença na sociedade. Para finalizar um pouquinho dessa explanação sobre o Parlamento Jovem Brasileiro, eu gostaria de registrar que durante esses 4 anos de projeto, dos 80 projetos de lei classificados, pré-classificados para a fase nacional, desses 80 do Paraná, 37, 38 projetos foram dos meus alunos que vivenciaram todas essas dinâmicas. E desses 4 anos, dos 20 alunos que vivenciaram essa jornada em Brasília, 6 alunos foram do projeto. Então isso mostra que esse trabalho organizado, esse trabalho pautado em cima de gêneros textuais, ele faz toda a diferença.